Precisamos aprender a fechar os ciclos. Faz um tempo que eu não publico, né? Deve ter 1 mês ou 2 meses. A minha ideia era estar publicando toda semana, enfim. Outras prioridades foram aparecendo, mas no longo do processo, né, muitas coisas foram acontecendo, algumas ficaram estagnadas, mas nesse processo de transformação que eu estou me propondo, né, a fazer, um ponto importante é aprender a fechar o ciclo, né? Então, no primeiro vídeo eu falei, né, que eu vim de um divórcio não que eu não queria, mas que fora eu entendi que era uma espécie um chamado, digamos assim, um resgate divino, enfim, acho que tem uma questão espiritual muito forte que explica esse movimento. E porque aí intelectualmente eu já estava entendendo que era um movimento que me tirou um peso para eu poder fazer aquilo que eu queria fazer há muito tempo, mas o emocional, o sistema nervoso, emocional, fica muito apegado a padrões antigos, né? A padrões de afeto antigos, a uma série de coisas, né, que estão ligadas a uma versão sua, né, que estava sofrendo, estava enfrentando dificuldades, né, aquela versão sua que não tinha clareza das coisas, né, no caso estou falando aqui de mim, né, então eu queria muita coisa, mas não era claro porque eu não conseguia e, enfim, por que as coisas não encaminhavam. Então foi um processo de esclarecimento, né? de algumas coisas ficarem claras com relação a isso. Mas existe realmente um ponto importante que é encerrar o ciclo, né? Então eu tinha que encerrar um ciclo de dor, né? O ciclo da raiva, o ciclo de olhar para trás e ver tudo com muito desgosto, com muito sentimento carregado. Então, intelectualmente, eu entendi que era para encerrar, mas emocionalmente eu ainda estava bastante preso, né? E nesse processo eu tive que, né, fui digerindo, né, até chegar mais ou menos ali final do ano, dezembro, né, eu tive que colocar na minha cabeça, né, encerrou, né, esse assunto está encerrado, não há mais o que falar sobre este assunto, né, porque justamente eu preciso ter espaço na minha cabeça para justamente essa nova versão vir, né, então em outros vídeos, né, eu acho que tinha falado, né, a versão de alguém mais ciente, mais consciente, mais proativo, uma série de atributos, né, que eu estava me propondo, né, que eu estou me propondo a desenvolver, né, então esse processo é um negócio que é importante. Então, nesse caso, essa versão antiga, essa roupa antiga, teve que ser jogada fora, né, então nesse processo eu joguei fora algumas roupas, né, fui comprando outras e eu fiz outras aquisições de bens assim que vão trabalhar a questão da minha imagem, né? Então comprei relógio, troquei de carteira, enfim, eu fiz umas coisinhas aí, mas eu estou nesse processo ainda de renovação do guarda-roupa. Mas voltando para a questão de fechar o ciclo. Então, aquela sua versão, né, aquela minha versão dolorida, reclamona, né, que ficava lamentando, ela tinha que ir embora, ela tem que ir embora, né, para justamente a nova versão proativa, grata, que vai vibrar gratidão, que vai vibrar amor, que vai trabalhar noutra frequência, ela precisa aparecer. Então,
é claro que isso não é do dia para a noite. Você tem que se forçar, você tem que começar a se comportar da forma como você gostaria de ser, né? Então é meio que um processo, né? Você vai entrando, você vai agindo e o seu sistema nervoso vai dizendo, não, cara, isso tá errado, isso não é você e tudo bem. E você vai ficando naquele padrão. Vai chegar uma hora, né, que vai se tornando mais natural. Então, cada vez mais, né, esse novo comportamento vai ficando mais natural. Então, por exemplo, não ter raiva ou ter um sentimento de perdão. Intelectualmente eu sabia que não era para ter mais raiva, eu sabia que era para deixar passar, mas vinha o sentimento. Então, ou seja, por mais que intelectualmente você entenda de algumas coisas, né, entenda da importância de algo, mas às vezes o seu sistema nervoso, né, os seus sentimentos estão operando ainda num modo antigo. Então, você tem que começar a sentir outros sentimentos, né? Então, acho que um sentimento que acho que é muito importante de começar a vibrar foi o da gratidão. Porque eu sei que esse movimento que aconteceu na minha vida, essa reviravolta, foi... Intelectualmente eu entendo, e é um sentimento que eu entendi que era mais fácil de eu começar a trabalhar. Então, a gratidão é algo que eu estou sempre trabalhando em cima disso. E isso ajuda a fechar o ciclo, né? Então, isso ajuda a não ter mais raiva da outra pessoa. Você não fica mais remoendo as coisas que aconteceram, né? Tudo aquilo que passou, né? Não tem mais o peso, né? Emocionalmente que tinha, né? Basicamente vira uma memória, né? Vira uma coisa que você nem sabe direito o que é. Você fica um pouco, é como se você ficasse um pouco anestesiado. Mas a gratidão, ela tá me ajudando a simplesmente a olhar tudo que aconteceu cara, ainda bem que aconteceu isso, porque só foi isso foi o que tornou possível esse novo horizonte que está se abrindo. Então, por mais que eu não tenha ainda aquilo que, né, em termos materiais, aquilo que eu almejo alcançar, mas eu já opero como se eu já tivesse, né? Então, e a questão de trocar de roupa, de comprar itens, né, são formas de você já se sentir, né, pertencente, né? Então, comprar um perfume de grife, isso faz com que aquela aura, aquele sentimento, né, do lugar onde você quer estar já esteja com você. Por mais que você não esteja lá, mas você se comporta, você se veste, você frequenta os lugares que, né, você pretende, né, frequentar com mais frequência, né? Então, um ponto que é muito importante, né? A gente aprender a fechar ciclo, ser grato por tudo que aconteceu, né? Agradecer por estar vivo e agradecer pelo aprendizado e agradecer por uma nova chance que é dada. Então, às vezes, né, eu tô com 38 anos, achei que a minha vida tinha se acabado. E eu fui agora entendendo que, na verdade, foi me dada uma nova vida, né? Uma nova vida em que eu posso ter mais controle sobre a minha vida, sobre meus sentimentos, não aceitar mais relacionamentos em dinâmicas confusas, em que eu tenho que toda hora ficar ali tentando entender a outra pessoa, né? E tá hipervigilante. Então são coisas que, né, o ganho que eu tô tendo assim, em termos de paz, em termos de ter tempo para poder fazer as coisas que eu preciso fazer, né, estão superando, né, um fim de um relacionamento. E fica essa mensagem, né? A gente precisa
aprender a fechar os ciclos, porque é muito importante a gente dar espaço para o novo eu aparecer.